Que alegria! Mais uma vez estamos aqui reunidos no programa Espiritualidade na Ação. A temática de hoje é espiritualidade e defesa coletiva dos esquecidos. Olha que tema bonito, que tema rico. E olha, o convidado é o nosso guerreiro da causa na justiça do povo quebrado, do povo sofrido, o Dr. Marlon, que é pós-doutor em Direito pela querida Universidade Federal da Bahia, também doutor pela Universidade de Saragoça, na Espanha. Ele foi juiz do Maranhão e atualmente está lutando fortemente em prol dos trabalhos sociais, daí a importância da temática de hoje. Antes, você gostaria que o Dr. Marlon desse um oi para a comunidade? Muito obrigado, Frei Davi. Quero cumprimentar o senhor e parabenizar por esse programa tão importante. E eu quero dizer aí uma saudação a todos e todas que estão presentes. Falar que o assunto de hoje realmente é muito relevante. Talvez as pessoas possam imaginar o que eu tenho a ver com os direitos coletivos. E se vocês ficarem conosco, vão descobrir que isso diz respeito exatamente a você que está nos assistindo agora. Porque nós temos uma cultura no Brasil de pensar o direito só o direito individual. Eu estou com um problema, preciso resolver na justiça. Mas a gente esquece que existem questões em que a gente pode resolver o problema de multidões ao mesmo tempo. E você, com certeza, vai se sentir afetado por alguns dos assuntos que nós falaremos aqui hoje. Portanto, como vocês viram, essa temática ela vem trazer algo novo, algo mais pujante, mais guerreiro, para que o povo consiga ter mais uma nova ferramenta e lute por justiça com resultados concretos. Antes de entrarmos no tema, vamos refletir Mateus, capítulo 22, versículo 39. Ele é um contexto, e eu pegando um pedacinho do contexto. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o foco central é amar o próximo. E não tem algo mais bonito para amar o próximo do que as ações civis públicas, que é uma ferramenta que estamos lutando para que isso colhe mais no Brasil. Doutor Marlon, como o senhor vê o papel das ações civis públicas por danos coletivos às comunidades indígenas, negros, mulheres, crianças? Na sua opinião, esse processo, essa maneira mais assim corajosa de enfrentar o direito dos pobres, vai dar? Com certeza, Frei. Essa é a melhor maneira de agir para a defesa de populações inteiras, comunidades inteiras, grupos desprivilegiados, grupos que têm uma série de direitos enquanto grupo, mas que são ignorados. É o caso dos indígenas, é o caso da população afro-brasileira, é o caso das periferias, das favelas, dos bairros periféricos em geral. É o caso das pessoas que são vítimas da degradação ambiental. É o caso também das pessoas que são vítimas de inundações, vítimas de todo tipo de maus tratos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos assuntos que são de direito coletivo que estão muito maltratados, estão completamente ignorados e desrespeitados. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o caso da Enel. O que é a Enel hoje em São Paulo? Senão uma grande adversária dos direitos de todos nós que vivemos aqui nessa cidade e no Estado. Aliás, esse é um problema geral no Brasil, mas aqui tem sido de uma gravidade imensa. Todos são afetados, mas alguns são afetados de maneira ainda mais grave. Os que estão nas periferias. Tem pessoas que perderam a vida, pessoas que perderam tudo que tinham, perderam mercadorias nos seus pequenos comércios, tiveram a vida completamente prejudicada, com blackouts, com problemas.
tudo que é previsível, como, por exemplo, as chuvas, as tempestades em São Paulo, se sabe exatamente em que época do ano vai acontecer, a meteorologia anuncia, e mesmo assim a Enel nada faz. E quem sofre com isso? Os menos assistidos, os despossuídos, os descamisados. E é por isso que isso serve para a gente mostrar como é importante tratar dos direitos coletivos. Imagine se nós tivéssemos que esperar que cada vítima da Enel tivesse que entrar com uma ação. Elas não conseguiriam fazer isso. A imensa maioria não tem acesso a advogados. A imensa maioria não tem tempo para ir a uma defensoria. Precisa pegar 3 ônibus, precisa pegar 4 ônibus para chegar ao trabalho, gasta um tempão, tem um trabalho estafante durante todo o dia, depois volta, chega tarde em casa. Que hora que vai tirar para ir numa defensoria pública? Então, essas pessoas ficam sem defesa. Esse é um ótimo exemplo de como funciona o direito coletivo. As entidades podem entrar em favor dessas populações. As entidades podem ir diretamente à justiça para cobrar a defesa do direito de todos ao mesmo tempo. E isso é uma cultura que nós ainda estamos desenvolvendo no Brasil. Infelizmente, nós temos leis, nós temos a Constituição que assegura os direitos coletivos, e nós temos leis, uma lei importante, que é a Lei da Ação Civil Pública, e outra lei fundamental, que é o Código de Defesa do Consumidor, onde está previsto o tratamento para o direito coletivo. Tudo isso, infelizmente, ainda não virou uma prática cotidiana. É por isso que é tão importante esse programa, para as pessoas saberem que têm direitos, inclusive de debater coletivamente os males que afetam as populações. Exatamente. Olha, irmãs e irmãos do Brasil e do mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, porque estamos nos referindo a leis brasileiras. Deem um like agora, envie o link desse programa para todas as redes sociais que você participa, que essa temática ela vai mudar o cenário da luta popular no Brasil. Nós temos certeza que vamos profissionalizar, a partir desse movimento corajoso, profissionalizar a luta do movimento social no Brasil. Dr. Marlon, nós sabemos que o movimento de combate à corrupção eleitoral é um movimento que nasceu com a pujança e apresentou uma primeira lei de iniciativa popular e que conseguiu melhorar um pouquinho, combater um pouco a corrupção no Brasil. Nós sabemos que o movimento de combate à corrupção eleitoral, a Educafro, associações quilombolas e diversas organizações da sociedade civil têm se destacado na proposição de ações civis públicas em defesa de direitos coletivos. Na sua avaliação, a sociedade organizada vai abraçar isto percebendo a pujança, ou você acha que vai ter a grande imprensa trabalhando contra nós, as grandes corporações trabalhando contra nós? Não tem dúvida de que os setores conservadores não gostam disso que nós estamos falando aqui. Imagine pegar os que não estão empoderados na visão deles e eles se organizarem em grandes entidades que lutam pelos direitos coletivos para irem em busca da observância do que a lei já diz. Nós não estamos pedindo a invenção de nada, estamos pedindo apenas a observância dos direitos. Não tenho dúvida que os setores atrasados, reacionários, não gostam disso. Mas justamente isso mostra o quão necessário é o que nós estamos fazendo. A Educafro está dando um exemplo fantástico para o Brasil. Já foram dezenas de ações coletivas propostas, com grande êxito, com grandes resultados para a sociedade, e serve de exemplo. Mas eu acho que nosso maior obstáculo, Frei Davi, no momento, não está nessas grandes corporações. Está em nós mesmos, como sociedade, que não nos apropriamos ainda dessas ferramentas. As organizações sociais precisam se aprofundar na descoberta e na educação sobre direitos coletivos. Imagina, em vez de fazer com que cada vítima de grandes problemas sociais tenha que buscar separadamente o judiciário, que obviamente elas não farão isso, porque não podem fazer, justamente por conta da sua vulnerabilidade, imagina
as organizações sociais assumirem o papel de mobilizar coletivamente essas populações. Então, a Educafro tem dado um exemplo, mas nós precisamos fazer muito mais. Mas eu não culpo as entidades por não estarem fazendo. O que acontece é que isso se trata de uma nova cultura. O direito brasileiro, ele não foi pensado para proporcionar conhecimento dos direitos coletivos. Nós, juristas, somos educados nas nossas faculdades de direito dentro da perspectiva do direito individual. E há pouca ou nenhuma ênfase aos direitos coletivos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós que acordamos para essa realidade, precisamos chamar as outras entidades para que elas aprendam isso. Eu, inclusive, né, Frei Davi, nós já decidimos, que é uma questão de tempo montarmos, um cursinho popular gratuito sobre a importância dos direitos coletivos e a maneira de colocá-los em prática, levando o exemplo do que a Educafro já descobriu, já fez, já realizou. Nós tivemos aqui uma participação imensa em processos gigantescos com proveitos excelentes para a sociedade. O primeiro deles foi o caso da Educafro contra o Carrefour, no caso João Alberto Freitas, de onde saiu um acordo histórico com a mobilização de 115 milhões de reais para a população negra, diretamente, né, com cursos, com projetos, com financiamento do empreendedorismo negro, uma série de projetos. Temos também o caso Genivaldo de Jesus, que as pessoas poucas sabem, que a Educafro fez um acordo com a União Federal para que todos os agentes da Polícia Rodoviária Federal sejam obrigados a usar câmaras corporais para evitar a repetição de casos como aquele cidadão negro que foi morto no estado de Sergipe, numa viatura da PRF que foi convertida numa câmara de gás e afrontou o Brasil, chocou o país aquilo. Não ficamos assistindo, entramos com uma ação contra a União, trouxemos a Polícia Rodoviária Federal e discutimos um grande termo de ajustamento de conduta que vai mudar a história da Polícia Rodoviária Federal. Estamos fiscalizando e agora cobrando a execução desse acordo, que a PRF até agora não demonstrou ter cumprido, só anuncia que está fazendo, mas agora nós temos um instrumento, que é um documento assinado por eles próprios e homologado judicialmente, agora nós podemos cobrar na justiça. São dois, entre muitos exemplos que eu poderia dar. Nós podemos fazer as coisas acontecer, mas para isso nós precisamos conhecer, né? Conhecer para agir, não é? De uma maneira muito paulo freireana falando, a educação como instrumento para realização, para ação, e nesse sentido, a gente tem que fazer isso. Inclusive, Frei, aproveito para a gente se organizar a partir de hoje para elaborar esse curso online gratuito para todos os movimentos sociais e para os seus advogados, para trazer todo mundo, todas as lutas. Isso vale para o movimento ambientalista, para o movimento negro, para o movimento da infância e da juventude, para o movimento das mulheres, para o movimento LGBTQIA+, serve para o movimento dos catadores de lixo, serve para os movimentos de todas as populações que se auto-identificam dentro de comunidades que estão vulnerabilizadas. Essa é a grande ferramenta que nós temos para lutar perante o judiciário pelo direito de todos e agir com um mecanismo e uma ferramenta, Frei Davi, que nós sempre fazemos questão de lembrar. Essas organizações privadas, essas corporações, muitas vezes até multinacionais, e até governos, eles contam com o seu poder e com a sua grandiosidade para enfrentar os pequenos e acham que com isso obrigatoriamente vencerão por conta do seu gigantismo e da vulnerabilidade das pessoas contra quem lutam. Mas se nós nos organizamos, se nós nos mobilizamos e nos motivamos para estar coesos, nós nos tornamos milhões contra eles. E, no mínimo, nos colocamos em condição de igualdade. No mínimo, sentamos na mesa de audiência em condição de igualdade, sem medo de escritório nenhum, porque eles contratam os maiores escritórios do Brasil. Os escritórios da Faria Lima são os escritórios dessas megacorporações.
Mas nós, advogados da comunidade, da sociedade, não devemos nada em conhecimento, em formação, em coragem, em capacidade de ação. Se a sociedade se organiza e chama os advogados populares, e os advogados populares estão preparados para o agir coletivo em juízo, nós chegamos lá em condição de igualdade na mesa de discussão. E como o direito está ao nosso lado, estamos fadados a vencer. Estamos fadados a vencer. Só precisamos nos organizar e mostrar que temos força. A força da sociedade motivada e unida em torno de escritórios populares que sabem fazer, sabem agir. Então, é a hora de disseminarmos esse conhecimento e atrair a ação de centenas ou milhares de advogados Brasil afora para a defesa de todas as causas dos povos vulnerabilizados. Exatamente, é. Doutor Marlon, está chegando aí a COP30. A COP30. E algumas pessoas têm me cobrado, Frei, a Educafro já abriu dezenas de ações civis públicas por danos coletivos à comunidade negra. Frei, no Brasil inteiro os quilombos sofrem o racismo ambiental. Quilombos são contaminados por empresas multinacionais. Por que a Educafro não abre agora uma ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra, usando um caso concreto de um quilombo onde tem uma fábrica de extração de minério de propriedade de multinacionais, e a gente não crava fortemente essa luta do racismo ambiental agora na COP30? Qual é a sua opinião, doutor Marlon? É uma ótima ideia, Frei Davi. E várias demandas já chegaram realmente à Educafro nesse sentido, e está na hora de identificarmos uma demanda exemplar, didática, um caso paradigmático, né, um caso pedagógico, para iniciar isso. Basta a Educafro demandar e nós faremos. E é uma ótima oportunidade começar com uma grande frente contra o racismo ambiental, aproveitando essa oportunidade histórica da COP30. Muito bom, muito bom. Então você está acompanhando o programa aí, dê o seu like, jogue em todas as redes sociais, porque nós entendemos que esse debate vai mudar o Brasil, vai dar novo vigor ao movimento social, nova potência ao movimento social, e nós vamos lutar com mais paridade com os opressores. Olha aí essa questão do racismo ambiental, que é um tema que não foi ainda explorado com qualidade e profundidade por nós brasileiros. Agora, doutor Marlon, nós tivemos alguns problemas com referência à compreensão do direito do advogado que luta em ações coletivas. No entanto, esse problema, a gente detectou alguns processos e nós nos aliamos a outras entidades e nós conseguimos uma vitória muito forte no Superior Tribunal de Justiça, que vai mudar essa questão, permitindo que o advogado de movimentos sociais, de ações civis públicas, também tem direito a ter seu salário, seu prolabore. É isso mesmo? Pode explicar melhor para nós? Incrivelmente, as megacorporações conseguiram fazer um lobby perante setores do judiciário e passar uma ideia absolutamente absurda, com todo respeito, a de que os advogados das entidades da sociedade civil, que não podem ser remunerados pelas organizações, porque elas não dispõem de verba suficiente para pagar esses advogados, também não deveriam ser pagos nem pelas empresas, mesmo elas sendo derrotadas. Então, a lei estabelece que quando a ação civil pública é julgada procedente, claro que tem que vir os honorários, mas eles estavam lutando para que não houvesse pagamento de honorários. Felizmente, diversas organizações, como o Instituto de Defesa Coletiva de Belo Horizonte e outras entidades, com o apoio da Educafro, conseguiram vencer essa luta histórica e a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que sim, os advogados das organizações da sociedade civil têm o direito a ser remunerados com honorários previstos em lei em virtude do seu trabalho.
É um absurdo e uma indignidade imaginar que advogados que já não recebem nada das entidades, porque elas não podem. O pouco que elas têm tem que ser, obviamente, destinado à sua atividade fim. Por exemplo, os recursos, que já são pouquíssimos que a Educafro dispõe, vão todos para a atividade fim da Educafro, que é a educação popular, especialmente da população afro-brasileira. Não faz sentido que viesse alguma coisa para o advogado. Então, os advogados atuam pro bono para as entidades, atuam voluntariamente para as entidades. Mas a partir desse julgamento histórico que ocorreu há pouco mais de um mês, o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo. Tem sim que pagar honorários para os advogados populares em caso de vitória nas ações civis públicas. Então, esse é outro fato importante que ajuda a atrair mais profissionais do direito, profissionais da advocacia, que sim, podem fazer um trabalho voluntário, e muitos fazem, como eu faço. Quantas ações eu atuo pro bono para a Educafro, não é, Frei Davi? Quantas ações que nem tem previsão de honorários e que nós já fazemos? Claro, muitos advogados populares, advogados progressistas, já atuam muito fortemente pro bono. Mas se eles podem também atuar profissionalmente, com toda a sua equipe, com todo o vigor do seu escritório, em busca de honorários previstos em lei, que não são caridade e muito menos usurpação, são apenas o reconhecimento de um direito profissional que todo advogado tem. Qualquer advogado que vença uma ação tem direito a honorários, mas estavam querendo dizer que justamente os advogados das entidades populares não teriam. Felizmente, essa foi mais uma batalha que nós vencemos. E por isso, essa boa nova precisa ser também espalhada, alardeada. Chamem os advogados que gostam de trabalhar do lado da sociedade para que eles estudem o direito coletivo também numa perspectiva mais profissional, além do trabalho voluntário que fazem, eles também podem incorporar esse trabalho profissional e serem remunerados pelos grandes violadores de direitos humanos. Eles precisam pagar, não apenas reparando seus danos, não apenas indenizando pelo mal causado, mas também pagando o trabalho justo e reconhecendo, como já faz a lei, o trabalho dos advogados que conseguiram a derrota dessas corporações violentas na justiça, usando seu saber, seu conhecimento, para levar o direito a populações vulneráveis. Que muito bem explicitado, e promover a igualdade racial em um país onde tem dificuldade de reconhecer que é um país racista. No entanto, tem algo novo no ar, que é a Convenção Interamericana contra todas as formas de racismo. Eu te pergunto, como essa convenção pode ser usada pela sociedade civil para fortalecer esta luta? Essa é uma grande notícia mesmo, apesar de ela foi acolhida entre nós oficialmente como mandamento constitucional, e eu vou explicar isso. Em 2022, a Convenção Interamericana contra o Racismo, ela chega entre nós e é recebida de uma tal maneira que ela se incorpora ao direito brasileiro com a natureza de emenda constitucional. É uma emenda à Constituição Federal. Então, as normas da Convenção têm a força da própria Constituição brasileira. Olha que coisa fantástica. Por isso, não existe nenhuma lei que possa se contrapor à Convenção Interamericana. Ela está acima de todas as leis. Ela veio irradiar uma série de regras e princípios constitucionais entre nós que servem mais do que nunca para a defesa do povo afro. Uma excelente baliza constitucional que nós já começamos a utilizar e já começamos a vencer demandas em virtude disso. Dou um exemplo. A primeira ação que nós fizemos chegar ao Supremo Tribunal Federal com base na Convenção alegava a inconstitucionalidade do artigo da Lei de Cotas nos concursos públicos que previa o término da sua eficácia a partir dos 10 anos de existência da lei. Exigia que uma nova lei fosse editada para dar sequência à política de cotas nos concursos públicos. Só que o prazo de 10 anos estava chegando e não tínhamos a nova lei. O que estavam fazendo os setores reacionários? Impedindo
atrasando a tramitação do projeto de lei, que renovaria a lei de cotas e até expandiria depois, para impedir que dentro dos 10 anos fosse votada a nova lei. Ingressamos com uma ação declaratória de inconstitucionalidade com base na Convenção Interamericana contra o Racismo. E a ação chega ao Supremo, que concede uma medida cautelar e determina que a lei de cotas nos concursos públicos vigoraria indefinidamente até que o Congresso Nacional editasse uma nova lei. Isso foi possível por causa da Convenção, porque a Convenção expressamente determina a adoção de políticas afirmativas de cotas raciais em países onde a desigualdade é gritante como o nosso. Então é um exemplo prático, mostrando que a Convenção está em plena atividade, em plena efetividade, e compete a nós, em todos os movimentos em que estamos contra o racismo, e todos aqueles que nos assistem agora, saibam que tem essa ferramenta poderosa. Estudem a Convenção Interamericana contra o Racismo, que ali tem muitas normas que o Brasil se colocou como obrigado a seguir, pela forma como acolheu entre nós a Convenção. A Convenção é a própria Constituição da República. Nós temos uma Constituição abertamente antirracista. Falta apenas agora colocarmos em execução as normas antirracistas que já estão contidas na Constituição Federal. Bom demais, bom demais. Nosso horário está estourando. Olha, no entanto, não podemos encerrar o dia de hoje sem dizer para vocês que o ICL, nessa dinâmica de querer botar o dedo na ferida do Brasil, mas não botar o dedo para ampliar a ferida, botar o dedo para limpar a ferida e trazer a verdade. Nessa semana, no dia 25 de outubro, vamos celebrar nos 4 cantos do Brasil algo doloroso, mas temos que lembrar, porque lembrando você se fortalece, que são os 50 anos de assassinato covarde do nosso jornalista Vladimir Herzog, pelas mãos da ditadura militar brasileira. E o ICL, com muito carinho e com muita responsabilidade, preparou uma homenagem para honrar essa memória de Herzog e a defesa da democracia, que é o grande tema nosso hoje nos 4 cantos do Brasil. Então, olha só, já antecipando o dia 25, no dia 23, o ICL vai lançar, às 19 horas, um documentário chamado Herzog, o crime que abalou a ditadura. Garanta seu ingresso. Entra aqui nesse link e queremos ver você conosco participando desse documentário Herzog, o crime que abalou a ditadura. Olha, nosso horário está estourando. Eu peço ao Dr. Marlon que dê sua mensagem final. Muito obrigado, Frei Davi. Uma honra estar aqui mais uma vez no Espiritualidade na Ação. E eu quero deixar essa mensagem reforçada. Unidos, temos uma capacidade muito maior de enfrentamento das injustiças e de busca do reconhecimento dos direitos. E é isso. Um grande abraço a todos e todas e fiquem em paz. Isso, e mais uma vez, vamos refletir um texto bíblico, porque o Espiritualidade na Ação trabalha a dimensão do conjunto da espiritualidade, e o conjunto da espiritualidade tem nos evangelhos uma fonte inspiradora, motivadora e propulsora para fazermos o bem. E aí o texto que escolhemos para encerrar o programa de hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 48. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Ou seja, Jesus quer que cada um de nós, coletivamente, construamos a nova sociedade através, inclusive, desse tremendo instrumento que está em nossas mãos, que são as ações civis públicas por danos coletivos às nossas comunidades. Com isso, passamos nossa oração. Senhor nosso Deus, olhe, Pai querido, para cada entidade organizada. Dê aos seus líderes este momento novo de conscientização para que lutem usando essa ferramenta bonita chamada Ação Civil Pública por danos coletivos à comunidade. Pai, abençoai
todas as organizações de mulheres, as organizações ambientais, as organizações indígenas, as organizações afro-brasileiras, as organizações que defendem criança, todas elas partam para abrir ações civis públicas por danos coletivos. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já parou para pensar no futuro da esquerda? Depois de Lula, é terra arrasada, minha gente. Vai sobrar pedra sobre pedra. Um dos erros mais comuns da esquerda é acreditar que vitórias eleitorais resolvem disputas históricas. Enquanto a direita continua se organizando, criando narrativas sedutoras e lançando novas lideranças capazes de mobilizar milhões, a esquerda permanece sem renovar o seu discurso, que é o principal, e sem formar sucessores à altura do desafio. Eu vou discutir esse cenário na aula magna O Fim da Esquerda, no dia 30 de outubro, às 20 horas, que marca o lançamento do meu novo livro.